Se organizar a vida financeira fosse só uma questão de disciplina, eu tenho certeza que muitas mulheres não teriam problemas financeiros. Mas a verdade é outra. O problema não está em tentar se organizar, mas na forma como te ensinaram a lidar com o dinheiro. Nesse vídeo eu vou te explicar por que os métodos tradicionais não funcionam para mulheres, que estrutura realmente sustenta uma vida financeira organizada e que passos práticos você pode começar a aplicar para realmente conseguir ver mudanças sustentáveis na sua vida financeira. Eu sou Ana Patrícia Barros, auditora do Banco Central com mais de 20 anos no mercado financeiro, sou especialista em psicologia e minha missão aqui é o empoderamento feminino por meio da educação financeira. Então vamos começar com o erro invisível dos métodos financeiros tradicionais? A maioria dos métodos eles partem de uma premissa de que todas as suas decisões são racionais. E aí que mora o erro, porque na prática não é isso que acontece. Pelo contrário, a maioria das nossas decisões são emocionais. A gente só utiliza a razão para justificar essa decisão que já tomamos. É aquela famosa, eu comprei a bolsa porque eu preciso, eu comprei a roupa porque eu preciso, porque estava na promoção, eu mereço, trabalho tanto. Me conta se você já se deu uma justificativa como essa. E quando a gente fala do cenário feminino, ainda tem algumas complicações adicionais, como a sobrecarga de gerenciar mentalmente uma casa, a questão do trabalho doméstico, que mulheres exercem muito mais do que homens, mesmo quando trabalham fora de casa em uma atividade remunerada, a culpa quando gasta consigo mesma, o perfeccionismo que nós mulheres sentimos de tudo tem que estar perfeito, não podemos errar, senão vamos ser muito mais julgadas do que homens. Eu sempre falo da minha experiência profissional, de ter sempre um receio de se estava fazendo certo, se estava indicando o investimento correto, e eu não percebia essa mesma insegurança nos meus pares masculinos. E isso tem uma justificativa histórica e cultural quando falamos de mulheres. Mulheres sentem muito mais insegurança, muito mais medos e receios de arriscar, de tomar decisões do que homens, isso é fato. E tem uma explicação histórica e precisamos considerar. Ao gerenciar as nossas finanças, muitas mulheres não dão o próximo passo, se limitam, ficam sempre esperando o momento certo de investir, por exemplo, porque tem essa insegurança e essa insegurança paralisa. Então, quando a gente tenta aplicar um método frio que não considera as nossas emoções, o nosso contexto social, cultural de sobrecarga, que não considera nossas crenças, que não considera nossos comportamentos automatizados, esse método ele pode até se sustentar por um tempo, mas uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, ele vai falhar. Porque enquanto você decide se organizar, você está usando o seu racional, mas a maior parte da sua vida é regida pelo seu emocional. Ninguém consegue fazer sacrifícios por muito tempo. Uma hora você vai desistir, vai escorregar, e é por isso que os métodos falham. Então, respondendo a pergunta por que você começa e não consegue continuar, porque você começa super motivada, super empolgada, usando toda a sua energia, pensando no racional, mas não muda a base emocional das suas decisões. E aí, é claro, com o tempo você não consegue sustentar esse comportamento que demanda muita energia do seu cérebro. Como se você quisesse construir uma casa começando pelo teto, ao invés de começar pela base, pelos pilares, porque no nosso caso, fazendo esse paralelo com o nosso inconsciente, seriam aí trabalhar as nossas questões do nosso inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo, das nossas emoções, das nossas crenças e dos nossos comportamentos automatizados, a forma como tomamos decisões. Não estou dizendo que a técnica financeira não seja importante, que se organizar não é importante, é sim, mas ela tem que estar alinhada com esses outros aspectos da nossa relação com o dinheiro. Então me conta aqui nos comentários, você já tentou se organizar e abandonou no meio do caminho? Eu quero muito entender aí em qual momento você está. Então qual é a estrutura que realmente funciona, especialmente para nós mulheres? Bom, para a organização financeira realmente funcionar, ela precisa acontecer em 3 camadas. E aqui eu já vou quebrar a sua expectativa. A primeira camada não é o dinheiro, mas você. Antes de qualquer número, de qualquer planilha, de qualquer contas, existe uma pessoa, existe uma mulher. Com uma história de vida diferente, com comportamentos, com valores diferentes, com formas de tomar decisões diferentes. Enquanto algumas são super organizadas, adoram fazer planilhas e até têm dificuldade de aproveitar o próprio dinheiro, outras não conseguem nem ver uma planilha, se distanciam, querem aproveitar e gastar e não conseguem se controlar. Outras não têm afinidade com o dinheiro, nem não gastam muito, mas também não se interessam por ele. Cada perfil precisa ser considerado na hora de escolher a estratégia financeira mais adequada. O primeiro pilar é o feminino. A gente precisa entender como nós mulheres lidamos com o dinheiro, que muitas limitações que possuímos vêm de um contexto histórico, vêm de sabotadores específicos de nós mulheres, como eu adiantei, a sobrecarga de cuidar mais trabalho doméstico, o cérebro cansado, ele não toma boas decisões, essa insegurança que é maior em mulheres do que em homens, de dar o próximo passo, de não querer cometer erros, né, de ter um medo de errar, tudo isso a gente precisa considerar e entender que isso é algo histórico, é algo cultural, que nós não estamos sozinhas e tirar esse peso das nossas costas. Ok, eu tenho esse medo, mas ele não é meu, ele é externo, ele foi imposto e eu vou superar. Eu vou ousar também. E, por outro lado, vou entender qual é o meu perfil enquanto mulher que tem valores próprios. Nem todo mundo vai querer ter uma casa própria, nem todo mundo vai querer viajar ao mundo, nem todo mundo vai querer trocar o celular.
Cada pessoa tem valores diferentes, esse perfil precisa ser considerado. Na minha metodologia, eu uso as deusas gregas como expressões desses perfis financeiros. Se você quer saber mais, eu vou deixar aqui nos comentários alguns vídeos explicando sobre esses perfis para você se conhecer melhor e me conta aqui depois com qual deles você se identificou mais. Mas vamos para o segundo pilar, a segunda camada, é a nossa mentalidade. Aqui a gente trabalha a psicologia, e aí é o momento de olhar para suas emoções, né, como você se sente em relação ao dinheiro, de observar que decisões impulsivas você vem tomando, que emoções te tomavam naquele momento em que essas decisões foram tomadas. A gente olha para comportamento, existem vários comportamentos automatizados que a gente nem percebe que está fazendo e que atrapalham a nossa relação com o dinheiro, como, por exemplo, evitar olhar a fatura do cartão de crédito, comprar para se regular emocionalmente, né? Tô triste e vou comprar para ficar um pouco mais feliz, ou tô feliz, tô eufórica e quero comemorar, e a minha forma de comemorar é gastar. Então, olhar para esses comportamentos automatizados também. E, por último, para as crenças, para os seus pensamentos, o que você acredita com o dinheiro, né? Se você teve experiências ruins com o dinheiro, se você acha que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são gananciosas, o seu inconsciente vai fazer de tudo para que você se afaste do dinheiro, porque você está enxergando isso de forma inconsciente, o dinheiro como algo ruim. E a gente precisa trabalhar isso também. Olhar para esse mundo do inconsciente, que eu gosto tanto de falar, inclusive sou pós-graduada em psicologia junguiana, então vou trazer muito disso de inconsciente por aqui, olhar para isso para entender o que de fato está me motivando, quais são os meus bloqueios inconscientes que me atrapalham na gestão financeira. Se eu não olho para isso, eu vou ser dominado, o nosso inconsciente, o nosso emocional, as nossas crenças são muito maiores do que o nosso racional. Se nós fossemos tomar só decisões racionais na vida, até antes do meio-dia já estaríamos esgotados e dormindo, né? Se eu for decidir, se eu vou escovar, começar a escovar o dente para baixo ou para cima, se eu vou colocar primeiro o pé direito ou esquerdo, né? Tudo isso são decisões automáticas. Então a gente precisa olhar que decisões automáticas sobre o dinheiro estou tomando que estão me prejudicando, para conseguir assim mudar. Por isso é que muitas mulheres sabem que precisam guardar, sabem que precisam poupar, sabem a teoria, mas não conseguem trazer para a prática ou não conseguem trazer para a prática por muito tempo. E antes de ir para a camada 3, se você está gostando desse conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações. Nós temos vídeos novos toda semana sobre finanças para mulheres, integrando essas três camadas: feminino, mentalidade e estratégia financeira. E aí já adiantei a terceira camada, que aí sim nós vamos olhar para o dinheiro, para estratégia financeira, mas não de uma forma fria, de uma forma impessoal, escolhendo qualquer método, mas sabendo o que é que vai funcionar para mim, que estratégias eu vou usar para me proteger de comportamentos sabotadores do meu inconsciente, que estratégias têm mais a ver comigo, o que é que eu vou fazer, como eu vou lidar com os meus erros ou com minhas inseguranças, tudo isso, né, depois de eu já me conhecer, de eu já entender os meus obstáculos como mulher, de eu já entender os meus obstáculos emocionais e comportamentais, aí sim eu vou conseguir escolher uma estratégia que realmente eu consiga sustentar ao longo do tempo. Então, a organização, a estratégia financeira, ela é uma consequência de você entender a sua mentalidade e o seu feminino. É exatamente essa lógica que está por trás do meu método de finanças para mulheres. Poção financeira é o meu método de organização financeira que te ajuda a se organizar, a investir, a ter uma vida tranquila, mas não de uma forma fria e impessoal, olhando para essas três camadas. Então nós temos o primeiro pilar, onde trabalhamos o feminino, apresenta a você várias armadilhas próprias de mulheres, sabotadores femininos, estratégias para você lidar com eles, os perfis financeiros inspirados nas deusas gregas. Você faz um teste e descobre qual a deusa representa a sua relação com o dinheiro, e aí descobre quais são seus obstáculos específicos e que estratégias são mais indicadas para você. No segundo pilar, nós temos a mentalidade, e ali nós vamos trabalhar emoção, como você trabalha essas emoções negativas em relação ao dinheiro, comportamentos automáticos, né, que comportamentos inconscientes estão se sabotando, como você lida com eles, e crenças. Fazemos ali uma verdadeira reprogramação financeira, inclusive com áudio de reprogramação. E por fim, no terceiro pilar, a estratégia financeira, onde eu vou te ensinar a lógica por trás de uma boa gestão financeira para você adaptar as ferramentas conforme o que você gosta, a sua personalidade, o seu perfil. Lá você aprende também a investir, a como montar uma carteira de investimentos que atendam aos seus objetivos e não uma carteira genérica para todo mundo, estratégias bem práticas, ferramentas de aplicação, um assistente de inteligência artificial para te ajudar a implementar isso todos os dias e te dar esse suporte. É um curso bem completo, fruto desses mais de 20 anos no mercado financeiro, sendo uma mulher nesse ambiente tão masculino e de me aprofundar na psicologia do dinheiro. Todas as informações vão estar aqui no link na descrição do vídeo. Agora eu vou te mostrar o principal erro que está travando aí a sua evolução com o dinheiro e também uma atividade prática, um passo aí que você pode dar na sua vida para começar a mudança hoje mesmo. O maior erro é você tentar começar pelo final. Acho que você já deve ter entendido de tudo que a gente falou até aqui, né? Começar olhando para a gestão, para o dinheiro e só depois para suas emoções, para tentar se compreender. O processo é o inverso, porque aí sim a estratégia vai respeitar quem eu sou. Se você faz o movimento inverso, isso vai te gerar só frustração, porque você vai começar e não vai conseguir sustentar. Vamos para a atividade? Antes de sair, responde para você. Como eu me sinto quando eu penso em dinheiro? Qual a minha principal dificuldade com dinheiro hoje? Aí para e pensa como você conecta isso. Sua dificuldade, por exemplo, é comprar muito por impulso? Que emoção você sente ali? O que você está querendo suprir com aquela compra? Que necessidade emocional você está querendo suprir com aquela compra? E já começa desde já a
pensar, e aí usa sua criatividade, algo que possa suprir essa necessidade e que não seja gastar. Faz aí uma lista com 3 coisas e eu tenho certeza que na próxima vez que esse comportamento que você não gosta vier, você usar aí essa lista, você vai começar a conseguir resistir com muito mais tranquilidade e menos esforço. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você assista um desses vídeos que vão aparecer na sua tela para aprofundar mais esse tema. Beijo e até a próxima semana.